Hoje eu quero te convencer a ler o excelente Ecos da Floresta. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Cat e hoje eu quero falar sobre Ecos da Floresta, livro policial que eu li recentemente, gostei muito. E esse é um daqueles livros que o burburinho dele chega antes da história, porque ele foi lançado lá em 2024 e desde o lançamento ele foi muito falado. Ele venceu como o melhor mistério do Goodreads, depois ele entrou na lista dos favoritos do Barack Obama. Parece que até a Taylor Swift estava lendo. Então é o tipo de história que gera uma comoção antes mesmo das pessoas lerem. E eu fiz a leitura e devo dizer que eu concordo, porque o livro é muito bom e merece ser lido, então hoje eu quero comentar um pouquinho sobre ele com vocês. Esse é um livro policial que se passa em 1975, um suspense investigativo, e aqui nós vamos acompanhar o desaparecimento de duas crianças que pertencem à mesma família e que desaparecem quase que do mesmo lugar. Nós vamos conhecer uma família que são os Van Laar, que é uma família muito rica e influente, que tem uma propriedade nas montanhas de Apalache. Essa é uma família que se estabeleceu ali e acabou criando ao seu redor uma espécie de pirâmide, onde os habitantes da cidade dependem dessa família para ter os seus empregos, para girar a sua economia, e essa família, por sua vez, utiliza os serviços das pessoas dessa cidade, dessa comunidade. E essa família vai criar um acampamento chamado Acampamento Emerson, que é um acampamento de verão, que também ali emprega várias pessoas da comunidade. E é nesse acampamento que em 75 a Bárbara Van Laar, que é uma garota de 13 anos e a filha mais nova dos Van Laar, vai sumir no meio da noite. E para a situação ficar ainda pior e ainda mais tensa, em 1961, o irmãozinho da Bárbara, chamado Bear, também desapareceu e nunca foi encontrado. Então você imagina que você tem duas crianças da mesma família que sumiram de forma misteriosa. E a resposta talvez esteja no lugar, nessa família e nessa comunidade. Esse é um daqueles livros que ele vai ser contado em mais de um tempo, então você vai ter narrativas ali que vão desde 1950 até 75, e ele também será contado por pontos de vista diferentes. Então você vai ter uma monitora contando, você vai ter uma das alunas do acampamento, vai ter uma detetive, vai ter a mãe das crianças também dividindo o seu ponto de vista sobre a situação toda. Então ele é um daqueles livros em que ele trabalha a dinâmica de várias visões em pontos diferentes para que o leitor consiga costurar a narrativa. Eu acho isso excelente, porque isso nos dá uma visão muito mais geral de tudo o que está acontecendo. E eu também acho instigante de você ler um mistério em que você tem visões diferentes de personagens diferentes e que nem sempre elas se combinam muito bem. Eu não posso contar muito mais para vocês sobre a história, porque esse é um livro em que o principal é isso, é você saber que duas crianças sumiram de um acampamento e que vai existir toda uma investigação policial para tentar encontrá-las. Nós vamos ter ali a investigação atual, que é a da Bárbara, enquanto nós vamos revivendo e tendo essas cenas que vão mostrar o que aconteceu quando o Bear desapareceu em 61 também. Lembrando que o Bear nunca foi encontrado, isso é uma ferida aberta nessa família. E a questão é, será que os dois desaparecimentos têm a ver um com o outro? Será que alguém levou duas crianças da mesma família? Essas narrativas em tempos diferentes vão fazendo a gente compreender tudo. A Liz Moore é, na minha opinião, uma autora que ela sabe construir de forma excelente a ambientação. Tanto a ambientação física quanto a ambientação social. Então, a ambientação física são as montanhas Apalaches, que inclusive a autora mesmo diz, né, que ela tinha uma casa, a família dela tinha uma casa nas montanhas Apalaches, então ela trouxe essas memórias dela para recriar esse ambiente. Então você sente aquele lugar, aquela floresta fechada, as árvores, o acampamento, essa família muito rica que tem uma casa ali no meio. E é muito interessante como você tem essa noção de que os Van Laar, eles são quase que intrusos ali nas montanhas Apalaches, apesar de eles dominarem e deles serem donos de grande parte do território. E é essa simbiose até entre eles, os habitantes da comunidade, que é grande parte do mistério da narrativa. E você tem também aqui uma ambientação social que é muito rica. Ela é muito boa em construir personagens com um ponto de vista diferenciado para mostrar que as pessoas ali pensam de um jeito, pensam de outro. E ela trabalha aqui várias dinâmicas diferentes e que eu acho que quando você entende essas dinâmicas, você começa a compreender por que as crianças sumiram. Então você tem uma dinâmica de classe social acontecendo entre os Van Laar e os habitantes da comunidade. Você tem uma dinâmica de controle de reputação que acontece principalmente dentro da família Van Laar e é super importante, que é como essa família, eles são tão preocupados com o próprio nome e reputação que eles vão fazer o indizível para manter isso intacto. Você tem esses contrastes sociais entre essas pessoas que moram ali e essa família, e como esses contrastes a princípio parece
que eles se complementam, que os Von Lahr precisam das pessoas da comunidade e a comunidade precisa dos Von Lahr, mas você percebe que, na verdade, muitas vezes parece um relacionamento em que os Von Lahr, eles absorvem, eles sugam tudo daquelas pessoas porque eles acham que eles podem, que poder e dinheiro compram tudo. Então tem uma série de dinâmicas aqui que Alice Moore trabalha muito bem e que faz com que a gente entenda esse ambiente. Eu acho, inclusive, que dinheiro e poder, elas são coisas que são o cerne dessa narrativa. E é o dinheiro e é o poder que muitas vezes vão levar a narrativa adiante. Não importa se isso destrua alguém pelo caminho. Eu gostei muito de várias das narrativas aqui, mas em especial eu fiquei fascinada pela narrativa da Judith. Ela é uma detetive que acabou de ser escalada para trabalhar no desaparecimento da Bárbara e ela traz um fundo histórico que é muito interessante, que é o momento em que mulheres começaram a ser admitidas dentro de corporações policiais. Lembrando, nós estamos em 1975 aqui, época em que isso ainda não era comum e que as mulheres que entravam na força policial ainda entravam com um certo preconceito, com muitas dificuldades. E ela é um personagem que ela entra com muita vontade de se provar. Então, quando ela é colocada dentro da investigação da Bárbara, ela percebe que é o momento em que ela tem para aprender, para entender aquele mundo e aquela dinâmica e quem sabe seguir em frente e ser valorizada dentro do trabalho dela. E a autora consegue mostrar muito bem como que eram esses primeiros passos dessas mulheres dentro das carreiras policiais. E a Judita é esse personagem que traz isso pra gente. Eu gostei muito dela. Inclusive, eu fiquei querendo mais um livro com essa personagem porque eu acho que ela é o tipo de pessoa que pode render mais histórias. Eu também amei a ambientação ali dos anos 70. Eu sou fascinada por histórias que se passem fora do nosso período contemporâneo, um pouco mais pra trás, porque eu acho muito incrível como as investigações, elas têm essa dinâmica diferenciada porque você não tem celular, não tem computador, não tem internet. O que você quer, você tem que caminhar até o lugar, você tem que pegar um carro, você tem que bater de porta em porta. Tem uma dificuldade na investigação que eu acho que é muito apelativa pra gente que gosta de investigação, que gosta do trabalho do investigador, narrativas que se passam em tempos anteriores. Eu gosto muito. Então, essa ambientação de 75, pra mim, ela foi muito positiva porque ela me deu mais vontade de ler e ela conseguiu me inserir nessa atmosfera. Tem uma questão sobre esse livro que eu queria comentar com vocês também, que é o fato de que eu vejo muitas pessoas falando que ele é um thriller, e realmente lá fora ele é vendido como um thriller. Porém, aqui no Brasil, essa palavra, ela tem uma conotação muito de rapidez, de aceleração e de excesso de reviravoltas, que não é o que você tem aqui. Ele é um livro muito rápido e fluido de ler, mas ele não tem excesso de reviravoltas e ele não tem um ritmo super acelerado. Então eu acho importante avisar para que você que vai ler o livro não vá esperando que ele seja um thriller no sentido de velocidade, tá? Ele é um thriller no sentido de mistério a ser desvendado, de tensão crescente de narrativa, mas não de excesso de plot twist. Não vá buscando isso, porque senão você talvez se decepcione um pouco com a narrativa. Vá lendo exatamente pensando que é um livro policial com uma boa carga dramática, uma boa investigação, que vai acontecer num ritmo tranquilo, mas que desperta o teu interesse e que eu acho que entrega uma resposta super satisfatória ao final. Agora, eu quero comentar um pouquinho sobre o que eu achei do final da história, então eu vou dar alguns spoilers. Se você já leu o livro, não tem problema, segue comigo, e se você não leu e não quer saber nada, eu me despeço de você aqui agora. Muito obrigada por ter assistido. Então agora bora pra discussão sobre o final que eu quero comentar. Então, quando a gente chega ao final e descobre o que finalmente aconteceu com as duas crianças Von Lahr, eu devo dizer pra vocês que eu sabia o que tinha acontecido com o Bear, ou eu imaginei o que tinha acontecido com ele, lendo a narrativa da Alice, que é a mãe das crianças. Eu acho que a autora foi muito perspicaz na narrativa da Alice, porque ela consegue mostrar pro leitor como que a mente da Alice foi se fragmentando ao longo dos anos até chegar ao ponto dela matar o próprio filho, que foi o que eu imaginei que tinha acontecido. Porque quando você tá lendo a narrativa da Alice, eu não sei vocês, né? Mas eu comecei a pensar, essa instabilidade que ela tá sofrendo, isso vai reverberar na morte da criança, eu tenho certeza. E como os Von Lahr eram muito de pagar, eu pensava, e esses caras pagaram pra esconder isso. E dito e feito, era isso que tinha acontecido. Você vai vendo como a personagem, ela vai se perdendo, como ela vai perdendo o que ela é, perdendo a pessoa que ela é, principalmente quando ela percebe que o silêncio é uma prerrogativa pra ser uma Von Lahr. Então, assim, a questão da Alice ser a responsável pela morte do Bear, eu achei muito bem construída. Eu acho que fez todo sentido quando você volta lá no início e você acompanha a derrocada do estado mental da Alice e como os Von Lahr são os responsáveis por fazer isso. Agora, sobre o final da Barb. O final da Barb, eu vi algumas pessoas comentando que não gostaram, acharam o final dela meio anticlímax. Porém, eu acho que o final da Barb, ele tem
tudo a ver com o que ela foi durante a história. Porque a Barb, ela só aceita o status de pessoa desaparecida que ela sempre teve naquela família. Ela é uma criança de 13 anos de idade que sempre foi tratada como um incômodo dentro da família dos Van Laar. Ou seja, ela sempre foi invisível. Os Van Laar, eles não estão muito preocupados com o desaparecimento dela. Na verdade, o desaparecimento da Bárbara é um incômodo para eles, porque é uma mancha na reputação da família. Isso mostra ainda mais o quanto eles são podres, né? O quanto eles são insensíveis, o quanto eles são apodrecidos por dentro mesmo. Porque a Bárbara sumir é um espinho no calcanhar deles, porque é uma manchinha na reputação daquela família já horrorosa. Então, na verdade, o fato de a gente descobrir que a Bárbara fugiu por conta própria, com a ajuda de alguém no acampamento, ela só assume um papel que a família já tinha dado pra ela, que era de desaparecida. Ela assume um papel de invisível que a família já tinha dado pra ela. Então, na verdade, ela só agarra o que deram pra ela, e ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela é muito perspicaz sobre tudo ao redor dela, e ela foge e vai viver a vida dela. E eu achei que condiz com tudo que foi tratado ao longo do livro, né? O destino da Bárbara, o destino de invisibilidade, é um destino que, na verdade, era pra ela ter. Porque a família já não tinha a Bárbara como alguém existente, sabe? Então, pra mim, o destino da Bárbara não foi um incômodo. Eu acho que, na verdade, ele combinou com a história dela dentro da família. E tem uma coisa que eu fiquei pensando quando eu terminei o livro, eu não sei se vocês pensaram nisso também. Nós estamos tão acostumados a pessoas ricas e privilegiadas se safarem das questões, que eu terminei o livro e eu pensei, eu acho que os Van Laar, apesar de eles serem responsabilizados por tudo que aconteceu, é muito possível que eles não sejam presos, né? Que os patriarcas ali não sejam responsabilizados totalmente. Que eles consigam pagar pela sua liberdade. E o quanto isso é um pouco injusto, né? Mas a gente sabe que essas injustiças, elas existem, elas vão continuar existindo, infelizmente, em um mundo onde o dinheiro compra certos privilégios. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que a autora, ela nos entrega a Judita. Que a Judita, ela é esse personagem que ela é um contraponto aos Van Laar. Ela é aquela pessoa que tá ali pra dizer que vocês podem tentar, vocês podem comprar, vocês podem subornar, mas também vai existir no mundo alguém como eu, alguém que vai lutar para trazer justiça e respostas para pessoas que precisam. Então, eu acho que a Judita, ela é um bom paralelo ali, né, entre ela e os Van Laar. Então pode ser que existam pessoas que continuem comprando as suas liberdades, mas o contraponto também existe. Pessoas boas e íntegras como a Judita que vão continuar lutando para que as injustiças de um lado não recaiam sobre o outro. Lembrando, gente, que esse livro vai ser adaptado, já saiu uma notícia sobre isso, então em breve nós vamos ter uma série ou um filme, não tenho certeza sobre ele, então vale a pena ler antes disso. Mas enfim, gostei muito, achei o livro complexo, intrigante, com começo, meio e fim, tudo bem montadinho. Eu acho que realmente é uma história excelente e que deve ser lida. E eu tô louca pra saber o que vocês acharam dessa história também. Deixem um comentário aqui embaixo e vamos bater um papo. Link do livro aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.